Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar estudando Mateus capítulo 13, agora a partir do versículo de número 47. Vamos continuar falando sobre as parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Então, os céus estão observando a terra. Os olhos de Deus estão sempre sobre toda a terra, procurando os fiéis da terra, procurando os que têm o coração segundo o seu coração voltado para o amor, para o bem, para a justiça, para a honestidade, para o serviço ao necessitado, ao pobre, ao que está caído, ao que está abandonado. Então, os olhos de Deus, que significam ali o domínio, o reinado de Deus, ele busca ampliação do reino, que é dos céus, mas que também deseja a participação da terra, deseja nos incluir neste reino. Porém, este reino dos céus, ele olha a terra como um homem que lança uma rede. Então lança uma rede à terra e apanha toda a qualidade de peixe. Então nós temos as pessoas, todos os tipos de pessoas sobre a terra. E vem então aqui a escolha, uma seleção. Os escolhidos de Deus serão escolhidos segundo o seu coração, segundo o seu propósito, segundo a sua vida, a sua obra, sua prática. Então nós temos aqui o versículo 48 que nos diz assim: e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então, este é um princípio do reino de Deus que nós já vemos nos profetas. Ezequiel fala sobre isso. Fala sobre aquele que é justo e vai praticando a justiça e vai agradando a Deus. E ele é justificado pela sua fé, ele é salvo pela graça daquilo que ele fez de mal no tempo da ignorância, mas agora ele é selecionado, ele é escolhido pelas suas obras, pela justiça, pelo que ele pratica de bem, pelo amor ao próximo. Então vai sendo selecionado. Apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Você vai alimentar, vai trazer proveito, será útil àqueles que fazem o bem, aqueles que servem a Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem e têm o propósito de obedecer, de praticar, de viver conforme a vontade de Deus. Então estes vão sendo selecionados, os bons, os que fazem o bem, os que amam o próximo. Porém os ruins são lançados fora, porque vão trazer problemas, vão trazer escândalos, vão trazer doenças. São peixes venenosos que não servem para o alimento, não são úteis, então são lançados fora. Versículo 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Então os que andam na luz de Deus, de acordo com a palavra de Deus, estes são justos, são justificados porque praticam bem, realizam boas obras, amam o próximo, amam a verdade, amam ver os outros sorrindo, felizes, transmitem bem, levam a paz, são bem-aventurados porque buscam a justiça, buscam a verdade, andam na luz. Então estes Deus vai mandar os anjos sobre toda a terra, para então separar os maus de entre os bons, como Deus fez lá no princípio. Separou a luz das trevas, viu que a luz era boa. Então Deus vai olhar para você. Você tem agora a palavra, você tem agora a oportunidade do que nós temos falado aqui nos últimos estudos, de você deixar a luz do céu entrar no seu coração. Deixar a palavra de Deus, a luz de Deus, a bondade, a verdade, a honestidade, a sinceridade. Buscar ser uma bênção onde você estiver, ser um mensageiro da paz, um mensageiro da vida, um mensageiro da alegria.
o mensageiro da felicidade, da vida plena. É isso que Deus quer, é assim que Deus vai separar. Os anjos separarão os maus de entre os justos. Então vai pegar cada pessoa que teve a vida, teve o tempo de vida para viver, para ser feliz, para ter a sua família, para ter os seus bens, para realizar os seus sonhos. E ali haverá um levantamento. Quantas lágrimas ele derramou, quantos sonhos impediram ele de realizar. Quem te maltratou, quem te impediu de ser feliz, quem te roubou a sua alegria, roubou a sua paz, roubou o seu sonho, te prejudicou. Esses são os maus. E vai estar tudo registrado nos livros de Deus. Quem sofreu e quem cometeu o ato que levou você a sofrer. Então todos estarão diante de Deus, serão julgados. Estes que cometeram mal, que não deixaram você vencer na vida, ser feliz, serão separados de entre os justos. O justo é o que agiu honestamente, é o que tentou ser feliz e dentro do possível amou ao próximo como a ele mesmo, não impedindo o próximo de ser feliz, mas dentro da sua possibilidade, ajuda o próximo a também ser feliz, como ele quer ser feliz, a também ter paz, como ele quer ter paz. Então haverá essa separação. Os anjos sairão para esta missão, desse levantamento, com a direção de Deus, do mal ser separado do justo. O justo vai receber o seu galardão. O justo vai receber a sua herança. E o mal, o que cometeu o mal, é o que realmente impediu alguém de ser feliz. Se você está impedindo alguém de ser feliz, se você está perseguindo alguém, se arrependa. Abandone este mal para que você não seja separado nesse dia. Veja que a exortação de Deus, o alerta de Deus agora no versículo de número 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os maus, os que impediram os outros de viverem, de usufruírem seus anos de vida com alegria, com paz, com a sua família, com a sua casa, os que fizeram mal serão lançados numa fornalha de fogo. Eu sempre me lembro que vários versículos da palavra de Deus dizem que essa fornalha de fogo sempre existiu, desde o princípio, para ser lançado o lixo, aquilo que não serve para nada, todo refúgio, tudo que faz mal, tudo que vai expelir um mau odor, ou que vai transmitir uma doença, que não vai ser bom, que esteja ali existindo naquela terra. Se eu quero purificar essa terra, eu vou lançar todo este resíduo, todo este mal será lançado na fornalha de fogo. Se for uma alma, se for uma pessoa, então ali haverá pranto e ranger de dentes, uma lamentação pelo mal que praticou. Lembrando lá da parábola, mais uma vez, do rico e do pobre Lázaro, em que o rico se banqueteava, comeu toda a sua vida, foi próspero, recebeu as bênçãos de Deus, e ele não repartiu com o pobre. O pobre ficava à sua porta, com as suas feridas, os cachorros lambiam as suas feridas, só os cachorros se preocupavam com tentar aliviar a dor, o sofrimento do pobre. O rico não fazia nada. O rico achava que ele estava sendo abençoado e o pobre castigado, então ele não deveria ajudar o pobre. Então ele foi para um lugar em que ele pranteava, rangia os dentes, sofria um grande tormento. Ele até pediu a Abraão, que consolava o pobre, para que o pobre ressuscitasse, fosse lá de volta na cidade dele, avisar a seus irmãos que também viviam como ele, se banqueteavam todos os dias e eram ricos, para que eles se arrependessem, que se eles vissem então um morto ressuscitado, o pobre avisando, então o rico teve essa ideia, lá nessa fornalha de fogo. Mas Abraão disse que não, eles têm Moisés, eles têm a palavra, eles têm o profeta, eles têm essa mensagem que você está recebendo aqui hoje para que você ouça e se arrependa. E Abraão disse, é isso que eles terão que ouvir, isso vai chegar para eles. Eles terão essa oportunidade. Está lá a palavra e Deus está enviando os profetas para avisarem. Arrependa-se do mal, não maltrate ninguém. Não pense que isso ficará impune, porque Deus está
anotando, Deus está registrando e tudo será cobrado. Cada momento que você roubar a alegria de alguém será cobrado de você. Então aqui está a justiça de Deus. Que você se arrependa e faça o bem. E ame, seja quem for. Não tenha rivalidade, não tenha contenda, não arme guerras, não crie guerras contra os outros, para que depois você não seja cobrado lá na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então que você possa entender essas coisas, se arrepender do mal, fazer o bem, amar, ser como Jesus e assim ser abençoado hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.